A partir de agora, a educação faz a diferença em seu receptor. Está entrando no ar. Programa Alô Educação. Um programa com entrevistas, debates, espaço cultural, orientação vocacional, homenagens, dicas, notícias sobre educação e muito mais. Educar é uma arte, a escola é uma parte. Aumente o volume de seu rádio. E atenção para a chamada, pois Alô Educação está presente. Educar é uma arte, a escola é uma parte, e casa é a nossa vez. Bom dia, rádio ouvintes de mais um programa Alô Educação. Estamos iniciando neste sábado, 27 de março de 2021. Neste momento, agradeço a todos que fazem a sintonia do programa Alô Educação na 87.9 e também, neste momento, excepcionalmente hoje, estamos transmitindo ao vivo pelo Facebook. Geralmente, nós fazemos o inverso, transmitimos ao vivo pelo YouTube e depois emitimos uma reprise pelo Facebook. Dessa vez vai ser o inverso. Estaremos agora no ar pelo Facebook, daqui a pouco faremos também uma rápida entrada pelo Instagram e depois deixaremos disponível no nosso canal no YouTube. Eu, inclusive, já peço a todos os rádio ouvintes que já possam aí buscar as nossas redes sociais. Temos aí o Alô Educação, vai lá no Facebook, digita facilmente Alô Educação, segue a nossa rede. Temos também lá no YouTube, vai lá, busca canal Alô Educação, e no Instagram é Professor Roberlandi. A gente está pedindo a vocês porque até mesmo nós estamos vendo aí a possibilidade de talvez fazermos alguns programas diários, em outros dias, na verdade, através dessas redes. E nós já gostaríamos de que tivéssemos aí a sua companhia. São 11 horas, 3 minutinhos, nós vamos dar um breve intervalo, só um tempinho aqui de tomar uma aguinha, é rapidinho que nem salário de professor, e daqui a pouco estaremos de volta. Suas instalações foram adequadas para atender aos protocolos impostos pelas autoridades sanitárias. Tudo isso irá fazer a diferença na sua decisão. E para esse ano, os pais poderão pagar a matrícula depois de pagar os livros. CNSC, há quase 30 anos, vem fazendo a diferença na sua decisão para o melhor dos seus filhos. Informações 3333-2480 ou Zap Fone 99697-5700. Colégio Nossa Senhora da Conceição. Construindo um futuro junto com você. Estamos apresentando Alô Educação. A apresentação, professor Roberlandi. A escola é uma parte, e casa é a nossa vez. Bem, caros rádio ouvintes do programa Alô Educação, na Cidade FM 87.9, seja através do radinho, ou seja também através do aplicativo Radiosnet, radios.com, seja também, inclusive, através do site próprio da emissora, Rádio Cidade FM, apodi.com.br. Estamos retornando neste sábado, 27 de março, 11 horas e 5 minutinhos. Nesse momento, agradecendo ao Edmar, que está nos prestigiando no Instagram. E estamos, nesse momento, fazendo o nosso editorial aqui no Instagram. Daqui a pouco, a nossa transmissão se dará por completo também no Facebook. E o nosso tema hoje, inclusive, eu quero agradecer ao Edmar, que está aqui nos prestigiando no Instagram. E o nosso tema inicial hoje, nós colocamos como título A Escola Reprovada. Então, nós aí chegamos ao final do ano letivo de 2020 nas escolas públicas, isso em 2021, que é para confundir mais ainda, e ainda mais, para endoidar o termo mesmo que nós usamos aqui, principalmente os professores, ainda alunos
presos em um limbo de 2020. Há relatos, inclusive, recentes, que até ontem, sexta-feira, dia 26, onde muitas escolas, inclusive, já encerraram as matrículas. Alunos que não participaram das atividades remotas estão aí entrando em contato com os professores e, pasmem, né? Eles estão entrando em contato depois de passar um ano sem dar notícia. Que bom que foram encontrados, né? Todos passam bem, mas agora querem passar bem de ano, muitos sem fazer as atividades. E muitos não estão nem pedindo para fazer as atividades pendentes. Eles já querem direto passar de ano. Alguns, né, tem até umas boas justificativas, apesar que muitos também são algumas desculpas esfarrapadas, né? Alguns até se aproveitam da situação, da questão do celular e internet, sendo que alguns, o professor sabe muito bem que alguns desses estão aí soltinhos nas redes sociais. Deve ser porque os aparelhos deles estão bloqueados somente para as atividades escolares. E tem alguns que dizem mesmo sem enrolação, eles dizem logo na cara, não fizeram porque não quiseram, e agora querem passar de ano. Aí deixo novamente a pergunta que fiz no programa passado, para os alunos e a família. Vale a pena esses alunos serem aprovados? Isso também pode ser estendido a professores, mas como expliquei no programa anterior, a uma pergunta do nosso rádio ouvinte, o Gilberto Gama, inclusive quem quiser participar via rádio, ligando para a nossa emissora, você liga para o 84 33 33 31 79 e pode deixar sua mensagem off, pode também entrar ao vivo para concordar, discordar, sem concordar. Nesse momento, agradeço aí a audiência no Instagram da Isadora Daiane, minha ex-aluna. Muito obrigado. Então, eu esclareci que o professor, por incrível que pareça, não tem essa autonomia na prática para decidir, né? Reprovar alunos. Aí tem até as pessoas que dizem, reprovar alunos realmente pode não ser a solução. Mas aprová-los sem o conhecimento, eu acho que isso aí também não é o caminho. Então, muitas vezes as pessoas pegam um trecho de uma lei e expandem, aí a gente não vai entrar nas nuances dessa lei, da LDB, né, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em que iniciou-se aí que crianças com 4, 5 anos de idade não poderiam ser retidas ou reprovadas na pré-escola. Daí estenderam para até o 3º ano do ensino fundamental, já que aí, até então, não são provas, são apenas registro, acompanhamento das crianças, que os professores chamam de sínteses, né? E ainda fica essa discussão, né, sobre isso. Agora eu levo para os demais, principalmente do 4º, 5º ano, e agora para os pais, mães, familiares, até mesmo para os alunos. Você acha interessante você ir para a escola para aprender ou apenas para ser aprovado sem ter os conhecimentos? E as mães que estiverem me escutando nesse momento, os pais, os familiares, vocês vejam direitinho, que eu já conversei até com algumas, não, meu filho não tem condições de acompanhar, mas dizem que é obrigado. Não. Olhem a lei direitinho, né? Inclusive, há escolas dos níveis maiores, Fundamental 2, inclusive Fundamental 2, que é do 6º ao 9º ano, e do ensino médio, que muitas escolas estão fazendo lá um termo para que os pais lá, olha, eu percebi que meu filho não teve o aprendizado, então eu vou assinar um termo e vou querer que ele permaneça no mesmo ano escolar. Então, essa decisão cabe ainda aos pais. Nesse momento, agradeço aí a Luísa Rosana, pedagoga, que está nos prestigiando no Instagram. E eu vou aqui, só para terminar o meu editorial de hoje, e dizer, e ler aqui uma matéria da Lia Fett-Luft, né, que ela é romancista, poetisa, tradutora, professora universitária e colunista da revista Veja, né, que diz o seguinte, olha só, metade das crianças brasileiras, na 3ª série do elementar, não sabe ler nem escrever.
não entende para o que serve a pontuação num texto, não sabe ler horas e minutos no relógio, não sabe o que é centímetro, nem mesmo que centímetro é uma medida de comprimento. Quase a metade dos mais adiantados escreve mal, lê mal. Quase 60% tem dificuldades graves com números. Grande contingente de jovens chega às universidades sem saber redigir um texto simples, pois não sabem pensar, muito menos expressar-se por escrito. E ela parafraseia um especialista. Estamos produzindo estudantes analfabetos. Então, é interessante que nós todos pensemos nessa situação. Não deixem somente a cargo do professor. Como eu disse, o professor não tem essa autonomia na prática. Nesse momento, mando um alô para o João Marcos Oliveira, que está nos prestigiando no Instagram. Muito obrigado. Minha esposa, a Lígia Queiroz, né? E a gente sabe que também é professora, pedagoga, assim como a professora Maria Zilene, que nesse momento também está nos prestigiando no Instagram. A gente sabe dessa dificuldade. Então, eu quero novamente provocar vocês, a sociedade. É interessante que alunos sem conhecimento avancem para as séries seguintes, para os níveis seguintes. Eu acho interessante que as autoridades da educação, os pensadores, junto com a sociedade, provoquem aí um grande debate para que a gente analise essa situação, gente. Eu não acho vantagem que a gente esteja, vamos adiantar o aluno, perder um ano. É muito melhor um ano de aprendizado, reter um pouco para que tenha o aprendizado, do que ir para as séries seguintes. É como um efeito dominó. Então, eu digo isso mais uma vez. Nesse momento, agradeço a Maria Zilene no Instagram, que está concordando conosco. O João Marcos de Oliveira diz parabéns pelo esforço, pela educação do nosso município. A gente agradece. E nesse momento, agradeço também a Liliana Lopes, que está nos prestigiando no Facebook. Então, nós estamos terminando nosso editorial nesse momento, né, debatendo sobre a educação reprovada em vários aspectos. Em outros programas, a gente vai esmiuçar mais alguns pontos, inclusive desse. E agora eu peço a vocês que estão no Instagram, se possível, possam nos acompanhar lá no Facebook, na página Alô Educação, ou também através da Rádio Cidade, FM 87.9, ou se no momento vocês não podem assistir, ou mesmo o pessoal do rádio que está nos acompanhando nesse momento, depois queira assistir na comodidade da sua casa, nós vamos deixar disponível também lá no canal do YouTube, Alô Educação. Então, agradecemos vocês, vamos dar um rápido intervalo e em seguida estaremos recebendo aqui o nosso convidado de hoje, né? O doutor Jailson Ferreira, que a gente vai conversar sobre a questão da PEC 186. Aguardem, não saia de sintonia, bem rapidinho. É igual a salário de professor. Quando você olhou, acabou. Voltamos já. Pedagógica e a estrutura física da escola, onde suas instalações foram adequadas para atender aos protocolos impostos pelas autoridades sanitárias. Tudo isso irá fazer a diferença na sua decisão. E para esse ano, os pais poderão pagar a matrícula depois de pagar os livros. CNSC, há quase 30 anos, vem fazendo a diferença na sua decisão para o melhor dos seus filhos. Informações 3333-2480 ou Zap Fone 99697-5700. Colégio Nossa Senhora da Conceição, construindo um futuro junto com você. Estamos apresentando Alô Educação. A apresentação, professor Roberlandi. A escola é uma parte e casa é a nossa vez. Viu aí, gente, como foi rapidinho. Foi realmente, como eu digo, igual ao salário de professor quando entra na conta. Tchau, já estamos de volta e, sem delongas, 11 horas e 15 minutinhos, já gostaríamos de agradecer a todos que estão na audiência, né? Meu amigo Lulu também, esposo da professora Zilene, muito obrigado. E agora já trazemos aqui o nosso convidado, já é uma pauta bastante extensa, até às 12 horas estaremos conversando com ele, então vamos aproveitar
peço aí ao Gabriel que possa trazer, né, o doutor Jailson Ferreira, advogado, para conversar conosco, né, ele que é advogado graduado pela UERN. Doutor Jailson Ferreira, me escuta bem, amigo? Escuto sim, amigo. Bom dia, muito obrigado. Né? Inicialmente, aproveitar aqui a sua presença para a gente justificar que nós tínhamos acertado para o sábado anterior, mas devido ao problema de internet, nós não tivemos como fazer a conexão, e também devido às medidas sanitárias da rádio, em que somente uma pessoa e mais o controlista, também tomando todos os cuidados, estão no estúdio, enfatizando que neste momento continuamos fazendo de forma remota. Eu estou na minha residência, o doutor Jailson Ferreira arranjou um tempinho na sua agenda e está no escritório dele, né, que a gente agradece, e sem delongas, além do nosso cordial bom dia, já deixo com o doutor Jailson para que ele possa fazer uma breve apresentação aí da sua trajetória acadêmica, profissional. É com o senhor. Sinta-se em casa, o programa Alô Educação é todo seu. Obrigado, Roberlândia, né? Obrigado à Rádio Cidade pelo convite, né? É um prazer estar, nesse dia de hoje, contribuindo aqui no programa Alô Educação, na qual eu sempre acompanho pelo rádio, quando eu estou de viagem, então dou uma ligadinha na rádio e escuto. E sempre acho muito importante as pautas que são debatidas nesse programa semanal. Mas para quem não me conhece, né? Meu nome é Jailson Ferreira. Sou graduado pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, pela nossa UERN. Estudei sempre em escola pública, Roberlândia. Desde o início, fiz meu primário lá na escola Félix Eufrásio, no Bamburral, onde eu nasci e me criei. Depois estudei na escola lá de Apanha-Peixe, onde eu fiz o colegial até por volta ali do 9º ano, né? E depois vim concluir o ensino médio aqui no Antônio Dantas, foi onde eu concluí o ensino médio. E logo em seguida, né, eu prestei vestibular para Direito e vim a ter êxito na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, e foi lá onde eu me graduei. E também, em 2012, eu prestei concurso público para a Caixa Econômica Federal, estava na metade do curso de Direito, e fui aprovado, né, naquela época, e assumi o cargo em 2013. Então, sou também empregado público federal desde 2013. Eu vou completar agora em abril 8 anos de Caixa Econômica. Minha pós-graduação em Direito Eleitoral, que é uma área que eu me identifico muito, gosto muito da política, de debater a boa política e debater alternativas. E aí eu busquei me especializar em eleitoral. E também a gente atua mais na parte, assim, da minha parte, eu gosto muito de consumidor e também direito trabalhista. Então, a gente tem essas áreas de atuação lá no escritório, na qual a gente se identifica mais. Faço pós-graduação em eleitoral, finalizando pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, é uma pós à distância, e estamos aqui para contribuir hoje, trazer um pouco do nosso conhecimento acerca dessa mudança na nossa Constituição, né, que é a emenda constitucional, a PEC número 186, né, que altera o ADCT da Constituição e que vai impactar de forma, digamos assim, decisiva as nossas vidas a partir, principalmente quem é servidor público, quem está ligado ao serviço público vai, de certa forma, ser impactado por essa nova PEC. Bem, doutor Jailson, a gente agradece mais uma vez. Antes da gente entrar propriamente no debate sobre a PEC 186, seria bom esclarecer um pouquinho, né, mesmo, até aproveitando o tempo de forma rápida, o que é uma PEC, né, esse nome aí que já tá, eu sei que para muitos se familiarizam com esse nome, mas para muitos ainda o que é uma PEC. Então, eu gostaria que o senhor explicasse de uma forma sucinta, para que tanto os nossos radiovintes, como também o pessoal que acompanha nas nossas redes sociais, possam entender. Olha, a PEC, ela é uma alteração no texto constitucional. Então, por isso que o processo de votação de uma PEC, ele tende a ser... É interessante que seja bem debatido, né? Porque trata muitas vezes de uma questão constitucional.
toda alteração dentro da Constituição, ela precisa realmente ser feita por meio de PEC, né, que é uma proposta que significa proposta de emenda à Constituição. Então, tem um texto lá na Constituição que está ditado daquela forma. A gente sempre entendeu que a Constituição ela não deve ser modificada de forma banal, né? O texto constitucional é o que nos dá segurança jurídica, é o que garante existem diversas garantias que estão na Constituição e que, para que venha a ser modificado aquele texto, é preciso que seja editada uma PEC e passe pela votação do Senado Federal, pela Câmara e Senado, para poder ser feita essa alteração. Então, é um texto de lei que altera uma norma constitucional. Bem, realmente, eu acho que foi bem de forma sucinta, né? Deu para entender. E a gente já para aproveitar aqui, né? Vamos entrar um pouquinho na PEC 186, que foi tão falada, né? E até hoje há um temor, principalmente pelos funcionários públicos, né? Empregados públicos. Eu gostaria que o senhor trouxesse, antes de eu entrar propriamente nas questões, alguns pontos que o senhor acha que é relevante trazer, já que, infelizmente, até mesmo pela virtude do tempo, não vai ser possível a gente contemplar todos os aspectos. Pronto, Roberlandi. No sentido da gente entender como funciona a PEC, essa PEC 186, a gente tem que entender inicialmente, lembrar, né, voltar no tempo em 2016, quando teve a emenda constitucional 95, que instituiu um novo regime fiscal. Todos nós passamos lembramos dessa emenda constitucional que foi amplamente debatida, ainda no governo Temer, que congelou, né, durante 20 anos, que até a gente dizia, vai congelar gastos com educação, com saúde. Então, essa emenda constitucional, que já foi gravosa naquela época, que já nos trouxe uma repulsa muito grande, naquele momento, ela foi alterada por meio dessa PEC 186. Então, nós tivemos uma emenda, a emenda 95, de 2016, aprovada durante o governo Temer, que congelou, de certa forma, os gastos em saúde, educação, uma série de coisas essenciais dentro do Estado, né? Então, passou por um período de reajuste fiscal. E essa emenda constitucional que foi aprovada agora, que foi intitulada PEC Emergencial, que é a emenda constitucional 186, ela vem alterar esse texto, essa emenda constitucional 95 de 2016, que já era dificultosa, ela veio alterar o cálculo para se acionar os gatilhos. E os principais envolvidos nesses gatilhos que mais sofrerão passam a ser os servidores públicos, porque foram os mais prejudicados, ao nosso entendimento. Mas essa emenda constitucional 186, por que ela foi editada, né? Nós tivemos uma pressão muito grande nos últimos meses, após o fim do pagamento do auxílio emergencial 2020, e desde janeiro para cá que não se tem mais auxílio, uma pressão muito grande da sociedade, até pela própria questão financeira. Nós vivemos um momento de pandemia, a pandemia não acabou, nós temos diversas categorias que estão sem trabalhar, e o governo federal, por meio do ministro Paulo Guedes, colocou, de certa forma, dentro dessa PEC, né, de certa forma, condicionou a concessão do auxílio emergencial, a volta do auxílio emergencial a essa alteração da emenda constitucional. Então, de certa forma, o servidor público ele foi premiado, né, com um presente de grego do ministro Paulo Guedes. Ele aproveitou. Isso já é uma atitude que é recorrente do ministro Paulo Guedes, sempre para conceder algum avanço na parte social. Ele coloca dentro do texto ali da emenda algo que prejudique, que diminua, o serviço público, que tenta diminuir o tamanho do Estado, aquela regra que eles têm, aquela tentativa de diminuir, de certa forma, essa quantidade de serviço, essa quantidade de custo com o pessoal na administração pública. Então, o governo federal, de certa forma, pegou esse momento de dificuldade financeira e de pressão, porque também não dava para se discutir isso
de certa forma, digamos, exaustiva, de forma mais profunda. Então, ela aproveitou o ensejo e condicionou o pagamento do auxílio emergencial à aprovação dessas medidas. Porque, muito bem, a gente poderia ter tido uma nova PEC posteriormente para discutir a questão do teto de gastos. Mas ele aproveitou e incluiu dentro de uma matéria que era do auxílio, para tentar, de certa forma, pressionar o parlamentar a aprovar, e assim o governo ele acabou que ganhou de duas formas, né? Porque nós sabemos que o auxílio emergencial, esse que será pago a partir de abril, ele é muito inferior ao que era pago em 2020. Nós temos uma crise financeira maior, a inflação maior também, né? Mas que ele não vai suprir, e nós ganhamos em contrapartida uma diminuição dos gastos públicos. Nós perdemos muito, digamos assim. Ok, deu para entender. Eu até acho que, se eu não me engano, nos termos que dão aí, se eu não me engano, pelo meio legislativo, chamam um jabuti, né? Colocam um jabuti no meio, né? Para embutir, esse é o termo. Então, realmente ficou aí bem claro, né? A gente entende que teria que tirar de algum lugar. Foi justamente, cortou na carne alheia, né? Porque tem outros aí que ficaram intocáveis. Daqui a pouco a gente vai esmiuçar esse ponto. Nesse momento, a gente vai dar um breve intervalo, né, bem rapidinho, antes, mandando um alô aí para o pessoal que está sempre nos prestigiando no radinho, né, o meu amigo Zacarias, Reginaldo, meu muito obrigado. A gente vai dar só um breve intervalo, né? Antes, eu quero mandar um alô para o meu amigo Moslay. Eu peço até ao Gabriel que possa colocar aí o jabazinho do Moslay, né, que também é o nosso técnico aqui, que hoje não está presente, hoje está sendo o Gabriel, mas ele está começando um negócio aí, a gente vai dar uma força aí para ele, né? O Alô Pizza, né, uma promoção de inauguração aí, tá realmente pizza G com borda recheada, refrigerante de 1 litro, entrega grátis, né, por apenas R$25. Como a gente disse, é quase de graça, né? Então, para você fazer seu pedido, você liga para 99110 8313 ou 99116 2465. A gente deseja boa sorte ao nosso companheiro Moslay. Nós vamos dar só um breve intervalo, eu já peço ao Gabriel, e daqui a pouquinho a gente está de volta conversando com o Dr. Jailson Ferreira. Conhecer a orientação pedagógica e a estrutura física da escola, onde suas instalações foram adequadas para atender aos protocolos impostos pelas autoridades sanitárias. Tudo isso irá fazer a diferença na sua decisão. E para esse ano, os pais poderão pagar a matrícula depois de pagar os livros. CNSC, há quase 30 anos, vem fazendo a diferença na sua decisão para o melhor dos seus filhos. Informações 3333-2480 ou Zap Fone 99697-5700. Colégio Nossa Senhora da Conceição, construindo um futuro junto com você. Estamos apresentando Alô Educação. A apresentação, professor Roberlandi. A escola é uma parte, e casa é a nossa vez. Bem, caros rádio ouvintes do programa Alô Educação, estamos de volta agradecendo ao nosso grande amigo Michael Douglas Araújo, né, sempre interagindo conosco, e ele fez uma pergunta. Ele está lá em Pau dos Ferros, viu, Moslay? Ele está perguntando se você faz entrega lá em Pau dos Ferros. Vem aí, é com você. Aí eles, ótima oferta, sucesso. Valeu, Michael Douglas Araújo. E agora nós trazemos de volta aí, através do Gabriel, o nosso convidado de hoje, né, o Dr. Jailson Ferreira, para a gente estar continuando conversando sobre a questão da PEC 186, né? Entre as consequências aí para os funcionários públicos, você colocou, o senhor colocou, funcionários públicos, servidores públicos, empregados públicos, né? Tem que ter até essa distinção, mas a gente não vai entrar propriamente nesse ponto, vamos botar todo mundo num bolo só, para que as pessoas entendam, né? Principalmente no momento que há aí uma série de atritos, né, entre a população em geral,
né? E a questão do funcionalismo público, pelo seguinte ponto, né? Vou até abrir um parênteses, me permita. A gente sabe das dificuldades, quem está na iniciativa privada, né? O autônomo, nesse momento, né? Não é fácil, né? Eu já até abordei várias vezes esse ponto, eu não vou entrar em detalhes nisso, eu sei que realmente é muito complicado nesse mundo de incerteza, né? Graças a Deus, a gente teve ontem foi o dia que um monte de boas notícias, né? Tivemos aí 2 vacinas brasileiras surgindo, né? Infelizmente, mesmo no meio dessas boas notícias, ainda houve uma discussão, né? Se uma vacina que surgiu era totalmente pura brasileira ou não, né? Isso aí a gente também não vai entrar nesse detalhe. O que interessa, eu quero saber de onde é, se vem de Marte, se vem de Plutão, que não é mais planeta, seja o que for. Eu gostaria, né? A gente está aqui na expectativa dessas vacinas. Tivemos boas notícias, mas aí tem ainda uma discussão, né? Que muita gente fica olhando para o funcionário público como se, está ganhando sem trabalhar. Isso é uma inverdade, porque há muitos funcionários, inclusive, eu vou começar da minha parte. Nós não encerramos nem o ano letivo de 2020. Até ontem eu ainda estava atendendo alunos, inclusive os relatórios eu terei ainda até segunda-feira para fazer alguns relatórios. Para ter uma ideia, minha esposa também, a Lígia, está nessa mesma situação, e vários outros professores. Então, não podemos generalizar. Aí nós temos aí a questão da PEC. A gente viu, olha só de onde é que foi tirar os recursos, né? Eu gostaria de saber, doutor Jair, se toda a esfera pública vai ser atingida, porque sempre a gente vê os intocáveis, né? Que a gente, até para dizer o nome, a gente se benze, né? O pessoal do Judiciário, do Ministério Público e até mesmo do Legislativo. Esses personagens, eles também vão contribuir com a questão da PEC. Eu gostaria que me tirasse essa dúvida. Roberlandi, é uma questão muito polêmica, né, nesse sentido. E nós sabemos que é, de certa forma, injusta. Injusta porque, como você mesmo falou, tem se tentado criar um discurso de ódio ao servidor público brasileiro, de todas as esferas. Tem se tentado isso diariamente. E, realmente, a grande massa de servidores públicos, aqueles que realmente fazem a roda gigante da administração pública funcionar, são os que menos, na verdade, não possuem privilégios. Recebem o seu saláriozinho limpo e seco para sua subsistência, como qualquer trabalhador, né? Eu também sou servidor, no caso, não sou servidor, sou empregado público, porque eu sou vinculado a uma empresa pública. No meu caso, a empresa na qual eu sou vinculado, ela tem fonte própria de recursos. Ela é um banco estatal, que é a Caixa. Então, ela, de certa forma, não é atingida porque ela não recebe recurso para pagar a folha. A folha é paga pelo recurso da própria empresa, pelo lucro da própria empresa, digamos assim. Mas só para explicar melhor como vai funcionar essa questão do que vai impactar nas carreiras, o que vai impactar no serviço público, nós vamos ter, de certa forma, quando se atingir o gatilho de 95% da despesa primária. O que é despesa primária? A despesa primária do governo é a despesa de custeio, tudo que for relacionado à despesa governamental de saúde, educação, servidor público, digamos, serviço em estradas, segurança, tudo que o Estado ele provém de serviço público, existe uma despesa que é chamada despesa de custeio, que existe a despesa financeira, que é uma despesa de investimento, que costuma ser pouquinho. Mas, quando se atingir 95% dessa despesa de custeio, ela ultrapassar no pagamento do pessoal, vai ter que, de certa forma, acionar o gatilho do congelamento de salários. Então, funciona assim. Com a lei que nós tínhamos anteriormente, não tinha essa limitação do serviço público. Somente ela estava em cima da questão do geral, das despesas em geral. Como nós sabemos que hoje grande parte dessa despesa de custeio está relacionada ao pagamento de salários, então vai ser muito mais fácil do gatilho ele ser acionado. O que é o gatilho? A partir do momento que a despesa com o pessoal
ela ultrapassar os 95% da despesa primária, não é 95% do orçamento. Muita gente pode estar entendendo errado, entendeu? Mas a despesa primária é uma despesa de custeio, de manutenção. Então, no momento em que digamos, a despesa de custeio ela gasta 95% com o pessoal, vai se acionar o gatilho do congelamento de salários, também da não criação de cargos, tá limitado também isso, da questão de incentivo fiscal para a empresa se instalar. Mas voltando aqui à questão do servidor, quem passa a ser realmente, digamos, prejudicado com essa nova emenda constitucional, com essa PEC, são principalmente os servidores, digamos, o povão. Porque se você pegar no próprio texto da PEC, a lei, ela muitas vezes, ela deixa, de certa forma, para a pessoa que vai ler que ela é leiga, para o cidadão comum que vai ler, está lá escondido, né? Mas ele deixou fora das exceções para promoções de serviço público, porque se acionado o gatilho, Roberlândia, fica suspensa qualquer tipo de promoção no serviço público. Então, você, digamos, tem o seu cargo de professor e tem direito a suas progressões por tempo, suas progressões por qualificação, por títulos. Então, se nós tivermos, de certa forma, acionado esse gatilho, não vai poder dar esse aumento que estava previsto, né? Mas quem é que ficou de fora disso? Ficou de fora. Aí ele bota lá no texto, os que tratam o artigo 93. Se você for no artigo 93 da Constituição, quem é que está incluso lá? A magistratura. Então, as promoções da magistratura, elas não estão sendo tocadas nesse momento. Assim como também o dos membros do Ministério Público. Isso tudo está na PEC. Também como os que estão no serviço exterior brasileiro. Ou seja, estão lá nas embaixadas. Né? Os nossos diplomatas. Eles não vão sofrer nenhum tipo de dificuldade quanto ao texto da PEC. E as carreiras policiais. Eu entendo que as carreiras policiais foi uma luta muito mais das próprias carreiras e também o próprio governo que tem tentado dar um discurso de militarização, de valorização dos militares. Nós sabemos que o governo Bolsonaro, em grande parte, a sua estrutura administrativa dos ministros são militares. Então, eu creio que pesou, nesse momento, a questão de excluir os militares desses cortes, justamente porque dentro da estrutura do governo tem generais, né? Tem grandes patentes que compõem. Então, ali, naquele momento da edição da PEC, então, deixou de lado as carreiras militares. No tocante à progressão, viu, Roberlando? Porque nós entendemos o seguinte: todo servidor público, ele para crescer dentro da carreira, ele tem que cumprir os seus objetivos, ele tem que, de assiduidade, de pontualidade. As pessoas ficam achando que o serviço público é só você entrar e nunca mais vai sair dali. Mas se você não cumprir com suas obrigações, você pode ser demitido, sim. Pode passar por um processo administrativo e vir a ser demitido. E o que garante ao servidor público, de certa forma, uma correção, uma valorização, são as promoções. São os incentivos na parte de especialização, de títulos, digamos, de certa forma, a meritocracia do serviço público é isso. Mas o que nos deixa, de certa forma, frustrados é que não cortou da carne aqueles que têm os maiores salários. A magistratura ficou de fora, né? Ficou de fora o MP. Então, que bom seria que todos tivessem dado a sua contribuição. Pois é, doutor Jailson, é aquele velho ditado, né, que a corda só tora, só arrebenta do lado mais fraco, que era justamente onde tem mais gordura para se cortar, justamente no judiciário, né, que tem tantos penduricalhos, auxílio isso, auxílio aquilo, mas fazer o quê, né? Eu fico muito triste, quero até abrir um parênteses nesse momento, para dizer que muito culpa disso, de uma forma geral, é da população. A população está aí, dividida,
agora entre direita e esquerda, e não percebe que em várias causas, em vários debates, a população deveria estar unida, independente se eu votei em A, B ou C, isso aqui nós vamos nos unir nesse ponto. Eu sempre chamo a atenção de uma categoria. Para não chamar puxar a orelha dos outros, eu puxo especificamente a orelha do professor. Eu volto a dizer, sem medo, que é a categoria mais desunida. O senhor citou aí a questão, né, que além desses grandes salários, magistrados, tudo, deixou aí a questão, né, militar, justamente porque ele tem esse alinhamento. A gente vendo de fora, claro que a gente acha isso, né, horrível, é o chamado corporativismo. Mas, quando professor, eu quero dizer o seguinte, nós já tivemos professores de presidente da República, até vereadores nós temos aí. Eu fico, assim, surpreso, porque até então, na nossa categoria, eu sei, me desculpe, eu saí um pouco do assunto, mas só para fazer esse desabafo, a nossa categoria não conseguiu, até agora, né, vamos dizer assim, galgar algum sucesso nas suas reivindicações. Nós vamos dar um breve intervalo, mas antes quero mandar um alô para minha amiga Edenilda Mota, depois de um bom tempo, a Edenilda Mota está aqui, muito obrigado, né, Edenilda. O meu amigo Carlos Henrique, radialista, né, mandando um esposo para mim, para minha esposa Lígia, e meu filho Ricardo Júnior, ele que também é radialista, lá em Natal, na FM São Gonçalo. Valeu, grande Carlos Henrique, um abraço para você, para sua esposa, né, para o seu bebê agora, que eu não me recordo se é menino ou menina, mas meus parabéns. E aqui o Michael Douglas Araújo interagindo conosco. Até peço o Gabriel para colocar o comentário dele aqui na tela. Ele diz: muita gente pensa que por ser servidor público concursado, né, estável, está isento de ser destituído do cargo. Sou a favor das avaliações, mas para todos os servidores e não somente uma parcela. Eu também concordo, apesar de que eu fico um pouco ressabiado, apesar de que seria um tema mais específico, né, da questão da reforma administrativa, mas eu tenho medo que muitas vezes quem vai avaliar, por exemplo, vamos colocar a nível local, por exemplo, é o prefeito e sua equipe. Às vezes ele pode usar desse instrumento para fazer uma perseguição política. Assim, se fosse uma coisa realmente bem transparente, mas nem sempre é. Geralmente, o funcionário que está sempre mais ativo, ele tem um senso de independência. Muitas vezes ele, inclusive, se choca com as gestões municipais. Então, esse tipo de servidor, mesmo que ele seja mais produtivo, a gestão, se tiver uma forma de colocar para fora, é melhor. Já, por outro lado, aquela outra turma, eu não gosto muito de usar o número, mas vou usar um sinônimo, que bajula um pouquinho, que faz ali, aquele dali, muitas vezes eles não produzem, porque o que tem que produzir é justamente defender governos, e aí é justamente onde o negócio tora, né? Nesse momento... Pois não. Só dar uma palhinha aqui, né, sobre essa questão do intervalo. Quando voltar, no próximo bloco, a gente vai falar sobre concurso público, certo? E também sobre como fica a questão dos concursos, porque muita gente que acompanha o programa é concurseiro, né? E tem deixado os concurseiros muito apreensivos com relação a isso. Então, nós vamos tratar sobre concurso público no próximo bloco. Pronto, show de bola. Só um momento, só para confirmar aqui, o Carlos Henrique, na verdade, foi pai recentemente de uma moça, a Paulo Isaiane, então que Deus abençoe. O Gilberto Procópio é professor, colega do Missão Pedagógica. Gilberto, eu não me lembro agora de qual estado, né? Não sei se é de Minas Gerais ou de São Paulo, me desculpe, agora falhou a memória. E o nosso amigo Michael Douglas Araújo, né? Só esqueci de ler o comentário do Gilberto, né? Ele diz: pode não, vai fazer. E Michael Douglas Araújo ele diz o seguinte: vale salientar que estas avaliações devem ter o cuidado para não favorecer A e desfavorecer B. Quem será que vai, de fato, avaliar o servidor público e como? Esse é o X da questão. O grande problema é esse, viu? Então, nós vamos dar um rápido intervalo. O programa, nós temos aí uns 15 minutinhos antes do final, e daqui a pouquinho a gente conversa sobre a questão dos concursos. Voltamos já.
A direção do CNSC convida você a conhecer a orientação pedagógica e a estrutura física da escola, onde suas instalações foram adequadas para atender aos protocolos impostos pelas autoridades sanitárias. Tudo isso irá fazer a diferença na sua decisão. E para esse ano, os pais poderão pagar a matrícula depois de pagar os livros. CNSC, há quase 30 anos, vem fazendo a diferença na sua decisão para o melhor dos seus filhos. Informações 3333-2480 ou Zap Fone 99697-5700. Colégio Nossa Senhora da Conceição, construindo um futuro junto com você. Educar é uma arte. Estamos apresentando Alô Educação. A apresentação, professor Roberlandi. A escola é uma parte e casa é a nossa vez. Bem, caro rádio ouvinte do programa Alô Educação, estamos de volta. Só mais uma vez reforçando, né, a justificativa que nós tínhamos esse tema para o sábado anterior e não foi possível devido a problema de internet. E o pessoal que sempre acompanha através do YouTube, como o caso do professor Luiz Carlos Lucena, hoje não foi possível fazer a transmissão pelo YouTube, mas depois a gente vai disponibilizar, né, na íntegra lá no canal. Um abraço para ele, para sua mãe, dona Maria Odete. E só aqui, confirmando, o nosso amigo Gilberto é de Mato Grosso, então vá desculpando aí, meu amigo Gilberto, quando a gente já chega perto aí de meio século, se Deus quiser, Deus me abençoar, e a gente, depois de tudo isso, a gente chegar aí o meio século, a gente já vai esquecendo algumas coisas, principalmente que o nosso contato é mais virtual. Valeu, meu amigo professor Gilberto. Bem, trazendo de volta, antes de trazer de volta aqui o nosso convidado, só um lembrete sobre a questão do resultado do Enem. Peça ao Gabriel, que está lá no estúdio, que coloque aí na tela para nós, só para fazer esse alertazinho, né, já adiantando, que o resultado, né, do Enem está previsto aí ser divulgado nesta segunda-feira, dia 29, após as 18 horas. Então tem aí o Enem 2020, o Enem digital, né, o Enem 2020 o escrito, o digital e também o PPL, que é para as pessoas privadas de liberdade ou como chamam os detentos, né? Então, quanto a isso. Agora vamos retornando aqui, nós temos apenas um pouco mais de 10 minutinhos para debatermos aqui, trazemos aqui novamente o doutor Jailson, para falar sobre os concursos públicos. Antes eu vou botar só o comentário do Michael Douglas Araújo, aí o senhor já pega a deixa com ele. Diz, não acredito que os concursos públicos irão acabar como muitos pensam. E vamos já falar disso. Na verdade, o que pode acontecer é uma diminuição no quantitativo de vagas para determinados cargos e um aumento em outros. Com a resposta, com a palavra, doutor Jailson Ferreira. Roberlandi, agradecer a interação do nosso amigo Michael, né? Dizer que é importante essa nossa interação. Realmente os concursos não irão acabar, né? Porque enquanto existir o Estado, vai precisar de servidores, como eu digo, para fazer a roda gigante do serviço público funcionar. Os serviços, eles continuam. O que é que eu gostaria de deixar claro para os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, é que essa emenda constitucional, ela tem prazo de validade, né? Que Deus abençoe que ela não seja prorrogada eternamente, que eu tenho medo disso porque é o que a gente tem visto. Mas, de acordo com o texto constitucional, ela vigoraria 20 anos e já se passou 5, porque está contando da emenda constitucional que foi aprovada no governo Temer. Então, já passou 5, ainda falta aí mais 15. Porém, o nosso medo é que isso venha a ser prorrogado ou então ir agravando o texto, que é o que nós tivemos aqui, nesse ano de 2021, com essa aprovação dessa emenda. Nós vimos que a lei se tornou mais severa contra essa questão do equilíbrio fiscal. No tocante aos concursos, o que é que não pode? Não pode ter criação de novos cargos. Então, outra coisa interessante de começar esse debate do concurso. A lei, ela trata de forma direta para a União. Estados e municípios, eles devem aderir à emenda constitucional, a PEC, de certa forma, eles são obrigados, porque diz lá que se eles não cumprirem, eles vão deixar de receber incentivos, empréstimos da União,
porque nós entendemos que dentro do Pacto Federativo, né, da União, Estados e Municípios, é uma cooperação entre eles. Então, se os entes federados, os estados, se eles atingirem o gatilho e não aplicar o gatilho, eles vão ser penalizados com a não concessão de empréstimo, muitas vezes vão ficar impedidos de receber recursos da União. Então, eu quero quase dizer que todos estão mesmo obrigados a cumprir, estados e municípios também, porque se não cumprir, vai ter essa represália por parte do governo federal. Mas o que é que não pode? A criação de cargos. Então, os que já estão existentes, eles vão ser ocupados, né? O cargo de professor, os cargos que já existem na administração pública, eles vão ser ocupados do jeito que está sendo. Então, essas pessoas vão se aposentar, elas vão se afastar de alguma forma, ou por falecimento. São as formas de vacância do cargo. O cargo, ele existe, independente ou não da pessoa que está lá ocupando, né? Então, esse cargo vindo a ser aberto, aquela vaga, que é a vacância, ou seja, por determinadas formas, ou progressão, certo? Que, de certa forma, a progressão está limitada à questão de atingir o teto de gastos. Esse teto de gastos é como se fosse uma meta. Eu tenho um limite. Então, se eu passo esse limite, eu tenho que acionar obrigatoriamente o gatilho. Nesse gatilho, quem sofre mais é o servidor público, porque vai ter essas dificuldades que vai ter que enfrentar de reajuste, né? Mas os concursos, eles permanecem, sim, para as vagas existentes. Por exemplo, Uberlândia, no início do ano, não sei se foi desse ano ou foi do ano passado, aqui em Apodi passou uma reforma administrativa, que criou, né, alguns cargos. Aquele projeto da reforma administrativa, se nós tivéssemos em vigor da PEC 186 e também o município de Apodi tivesse financeiramente ultrapassado esse gasto, ele não poderia aprovar, né? Então, foram, de certa forma, assim, inteligentes, porque aprovaram, né? Criaram outros cargos e aí, no caso, foi criado e permanece. Mas hoje já seria um pouco mais complicado isso. Então, assim, com relação à extinção de cargo, não tem nada previsto de extinguir cargos. Por enquanto, o que existe é a possibilidade de também redução da jornada de trabalho com a redução de salários. Isso é muito prejudicial. Eu vejo com um certo medo e receio essa questão de redução de jornada. Mas está previsto na PEC, certo? Então, em última hipótese, pode-se aplicar esse gatilho da redução de jornada, com redução de salário também, para o servidor público. Então, assim, em regra, os concursos, eles continuam, certo? As vagas que estão vagando, elas vão ser, de certa forma, preenchidas. Não se pode criar novos cargos. Bem entendido, bem didático quanto a isso. Então, né, a gente agradece aí. Nesse momento, só para agradecer o pessoal que está interagindo conosco, é Manuel Silva, lá do Cito Carpina, muito obrigado. Patrício Salles, Leodécio Torres, Antônio Erilson, Wilson Cardoso, muito obrigado. Estamos próximos a encerrar o programa, infelizmente o tempo já está acabando. Eu não posso esquecer o meu alô da minha mãe, Dona Maria Alice, meu pai, Pedro Fernandes, Pedro de Nira. Nesse momento, quem continua interagindo, e a gente não pode deixar, né, é o Michael Douglas. Ele está participando da nossa discussão. Ele diz o seguinte: me lembro até que o Temer extinguiu diversos cargos em um decreto, início de 2018, cargos esses que não irão mais dispor de vagas em novos concursos. Acho engraçado como que um cargo pode ser extinto, porém não criado. Ele colocou sobre isso. Criado no sentido de repor aquele que for extinto. Eu não sei bem do teor desse ponto, não me lembro, mas eu acho que talvez sejam cargos que talvez não estivessem mais na ativa. Algumas funções, como por exemplo, datilógrafo, entre outros, né, que talvez não tivesse mais na ativa, mas não sei em detalhes. Bem, infelizmente, 11 horas e 55 minutinhos, e a gente agradece, doutor Jailson, pela sua participação. Mais uma vez, informando ao pessoal do Radinho que depois nós vamos disponibilizar também lá no YouTube, né, e já está disponível aí no Facebook. Então, temos 2 minutinhos somente para o nosso agradecimento e as suas despedidas.
Eu quero agradecer, né, primeiramente a Deus por nos dar a oportunidade de estarmos com saúde e participarmos desse debate, né, tão grandioso. Agradecer a você, Roberlândia, pela oportunidade que foi dada, aos amigos que estão interagindo aqui na interna, minha amiga Edenilda Mota, lá da Santa Cruz, né, sou muito boa com isso, conheço muito bem, estava falando comigo aqui na interna e parabenizando o programa, e o amigo Luiz Marinho também, que está acompanhando aqui o nosso programa. Deixar os nossos agradecimentos e, Roberlândia, deixar sempre à disposição para quando tiver dúvidas com relação a alguma alteração na lei, né? Então a gente pode sempre contribuir. E dizer que é preciso que o servidor, que o professor, que a merendeira, quem faz a moda, quem faz o sistema público funcionar, que somos nós, que realmente esteja unido, porque não serão dias fáceis, né? Só o começo, e é preciso que essas categorias sejam cada vez mais organizadas, para que não venha a ter direitos diminuídos. Eu que faço parte da área de direito trabalhista, eu tenho sofrido muito, porque assim, eu vejo que a cada dia tira-se uma parcela do que tem se adquirido. E a gente aprendeu que direito não se retira, direito se amplia, né? Então, essa é a nossa luta e ficamos à disposição. Ou pelo menos que se mantenham, né? Pelo menos que se mantenham, vista a situação. Bem, a gente aqui agradece, né, a sua colaboração. Como o senhor deu cabimento, com certeza, em outras oportunidades, a gente vai sim, né, e a gente parabeniza também pela forma didática que esmiuçou. Eu sei que, em virtude do tempo, muita coisa a gente ainda deixou em off, mas a gente agradece ao pessoal que está sintonizado, mais uma vez pedindo para ir lá no canal do YouTube, Alô Educação, se inscrever, também nos seguir lá no Facebook, na página Alô Educação, e dizer que sempre vamos estar aqui, né, debatendo esses pontos aí, né? Então, só aqui terminando, enfatizando essa matéria que o Gabriel está colocando aqui na tela, referente ao meu editorial no início, que aí o Banco Mundial está alertando que a pandemia pode fazer com que 70% das crianças do Brasil não aprendam a lei. Então, tem muito a ver com aquele ponto que nós falamos no início. E, novamente, eu deixo a pergunta já do meu editorial. Vale a pena os alunos serem aprovados sem os devidos conhecimentos? A gente agradece a todos. Até o próximo programa, se Deus nos permitir. Muito obrigado, o Gabriel. Muito obrigado também ao Colégio Nossa Senhora da Conceição pelo apoio. A todos que tiveram a sintonia. E continuem aí. Nós vamos ter um debate agora no próximo programa, muito interessante aí, com o programa Pauta Aberta, com o vereador Gilvan Alves. Então, fiquem sintonizados. E a todos, nosso muito obrigado. Estão ampliando aí o leque de vacinas. Espero que chegue a todos, né? E se Deus quiser, nós vamos vencer isso. Então, fiquem em casa, quem puder, e todos os cuidados, e até o próximo programa, se Deus nos permitir. Muito obrigado, doutor Jailson Ferreira. Então, obrigado a todos, e quem sabe, próximo sábado estaremos aí com outro debate. Valeu a todos, muito obrigado. A gente sempre sabe o que se passa no